Olá, este é o Talks AECIA, mais uma edição direto do 5º Seminário Técnico AECIA, Expo Soluções em Aquecimento, um evento organizado pela Associação Catarinense dos Instaladores de Aquecedores, um lugar de troca de conhecimentos, capacitação técnica e, claro, integração entre a indústria, instaladores, profissionais da área da construção civil, todos os profissionais hoje que têm uma relação com a parte de conforto térmico, aquecimento de água. E os meus convidados desta rodada agora, Juliano Benetti, que é gerente de pós-venda da TOLS. Tudo bem, Juliano? Tudo bem, prazer estar falando com vocês aqui. Bem-vindo. E também o Adelar Mendes, da Solar Mendes, associado à AECIA. Tudo bem, Adelar? Tudo bem. Ótimo estar aqui de novo. A gente está promovendo essa conversa entre associados e indústria, conhecendo um pouco mais dessas empresas que estão participando, inclusive neste momento aqui onde a gente faz o podcast, que é a feira, tem um burburinho, está todo mundo ali aproveitando nos estandes, e um desses mais de 20 estandes é da TOLS. Queria saber, Juliano, o que vocês trouxeram aí para essa feira de novidade, de tendência, inovação? Certo. Então nós trouxemos todas as nossas soluções da linha de aquecimento, a parte de controle e automação, a parte de software também, para tirar muitas dúvidas do pessoal que estava aqui presente. E um dos pontos que, coincidentemente, nós estamos lançando hoje, né, em caráter nacional, é o nosso refletor da linha de piscina. Também uma linha de conforto, né? E é o primeiro refletor do mundo sem fio. Então ele é um refletor independente e um nicho dividido em duas partes, e quando você une eles dois dentro da piscina, ele faz a iluminação. Então você diz que é o primeiro refletor do mundo sem o cabo? Exatamente. Então eu faço a ligação dele por indução. Hoje, como que é? Para quem tem uma piscina, vai ter o refletor, é mais complexo fazer essa troca? Com certeza, porque hoje o que nós temos no mercado, que é comum, né, no mundo todo, é uma peça única. Então quando ele apresenta algum problema ou necessita de uma manutenção ou mesmo de uma limpeza, você tem que tirar toda a estrutura elétrica do refletor na caixa de passagem ou direto no controlador, puxar esse cabo, depois passar esse cabo novamente. Então pensando em manutenção, pensando em facilitar o dia a dia de quem trabalha com instalação de piscina, nós criamos essa solução. Ele é totalmente energizado por indução, e essa é a tecnologia que a gente está apresentando, com patente requerida já, né, a nível internacional, uma solução que muda completamente o cenário de iluminação de piscinas. Legal, quem está aqui no evento está conhecendo em primeira mão esse lançamento nacional, e também é uma facilidade para manutenção, né, porque prejudica a estética deixar um refletor como esse, que não é feita a troca, ou pela dificuldade que tem, né, hoje em dia. Com certeza, e muitas vezes aquele refletor da piscina onde eu tenho um problema para passar um cabo, ele acaba sendo inutilizado, né? Então quem utiliza uma caixinha de passagem, por exemplo, no projeto, em vez de ser utilizado curva, né, Adelar, que é bem comum, o pessoal acabou utilizando um joelho no projeto, eu não consigo mais passar o cabo, acaba inutilizando aquele ponto de iluminação. Com essa nova solução que a gente está trazendo no mercado, se utilizar o nosso refletor por indução, a substituição no caso de problema, ou necessidade de reparo, ou necessidade de limpeza mesmo, se torna muito mais fácil, muito mais prático. Adelar, vocês na Solar Mendes têm essas soluções de infra para piscina também? Não, a gente trabalha mais na parte de aquecimento para piscina. É um complemento a mais, então, de mercado. Hoje, quem busca, por exemplo, fazer o aquecimento de piscina com a Solar Mendes, vai ter que se preocupar também com itens como esse, né? Isso. É uma solução que a gente pode estar indicando, inclusive para empresas parceiras que são focadas na parte de construção de piscina. Maravilha. Vocês hoje têm um relacionamento comercial, né? A Solar Mendes compra equipamentos da TOLS em outros segmentos, né? E são muitos, né, Juliano? Queria que você falasse um pouco mais do portfólio da TOLS, que é muito amplo. Claro. Hoje a TOLS tem, a nível de controlador, muitas opções, né? Que a gente fornece já para a Solar Mendes há bastante tempo. Controlador de automação, controlador de boiler, controladores que têm um grande diferencial no acesso via aplicativo, que traz muito conforto para o cliente final, porque todo o controle de temperatura de banho é feito via aplicativo, via comando de voz,
Até via Apple Watch você consegue fazer hoje o controle de temperatura. E para o Adelar, para o lojista, para o instalador, o grande conforto que a gente traz é o acesso remoto a configurações, né? Então hoje você tem um acesso simplificado via celular ou via computador para o técnico acessar a instalação do cliente e fazer uma reconfiguração, por exemplo, de uma temperatura de boiler, do acesso a um auxiliar, a uma saída auxiliar, né, a um apoio elétrico ou um apoio a gás, uma reconfiguração que o cliente necessite. Você não tem mais, não precisa mais ir até o técnico, local, né? Isso. Hoje a gente sabe, né? Mão de obra cada vez mais difícil, não precisa o técnico se deslocar até esse ambiente, até esse local onde tem a necessidade de manutenção. Então a automação vem também para trazer mais facilidade, economia, agilidade. Isso, e quando o técnico tem que se deslocar até o local, ele é muito mais assertivo, porque ele chega no local, né, Adelar, sabendo qual é o problema. Então, se é uma resistência do boiler que não está em funcionamento, ele já vai levar uma peça sobressalente para fazer essa substituição. Se é uma falha no apoio a gás, ele já vai levar as peças necessárias para fazer o reparo, e em uma visita, no máximo, ele consegue sanar um problema, e muitas vezes um problema que o cliente ainda nem sabe que pode acontecer. O nosso sistema ele já comunica um problema que pode estar acontecendo antes do cliente ficar sem água quente. Um dos destaques da TOLS é a automação, essa facilidade, esse vínculo com a tecnologia. E Adelar, o cliente tem buscado isso ou ainda tem deixado em segundo plano? Porque cada vez mais a gente fala de conforto, mas fala de facilidade, de agilidade, de economizar tempo e energia com coisas que não precisam mais, né? Então o cliente já está preparado para essa automação? Eu acredito que sim. Só que eu acho que a gente já passou do ponto de esperar para ver se o mercado realmente quer esse nível de automação. Na nossa empresa, a gente já está mais no momento assim de que nós não queremos vender o sistema de aquecimento sem essa automação, né? E por que isso? Em primeiro lugar, que assim, como o Juliano falou, a programação, alterar a programação, verificar, identificar um problema, essa possibilidade para nós é muito importante de poder configurar temperatura mínima, temperatura máxima, que são os principais parâmetros que nos enviam alerta de que está com algum problema, muito antes do cliente perceber. Então, a gente já teve algumas situações no momento que o cliente comunica o problema, a gente informar, o técnico deve estar chegando na sua casa. Poxa, mas como? É o sistema de monitoramento remoto que permite isso. A gente recebeu o alerta e foi o tempo do técnico preparar o atendimento até chegar à sua casa rapidamente. E um outro diferencial que eu vejo nessa linha de produtos de automação da TOLS é a facilidade de implantar esse sistema de monitoramento remoto. A gente vinha utilizando outras soluções, só que a implantação era muito mais complexa. Implantação, manutenção, o cliente trocou a senha da internet, nossa, dá um problema enorme, né? Então hoje isso tá muito mais fácil com o sistema da TOLS. Juliano, vê um instalador, né, aqui de Santa Catarina, reforçando o quanto essa automação facilita a manutenção dia a dia, dá mais segurança para quem instala, dá mais segurança para o cliente também, motiva a TOLS a continuar essas inovações? Com certeza, a gente está sempre em busca, né, de evolução. Só que é muito importante a gente frisar também, o Adelar, eu posso falar exatamente da pessoa do Adelar, é um dos técnicos, uma das revendas que sempre nos passou informações sobre o caminho que a gente deve seguir. Então a TOLS, ela ouve muito mercado, ouve muito empresas que já têm experiência no segmento,
para entender qual é o caminho que a gente vai trilhar. Muitas dessas atualizações que a gente trouxe, muitos desses produtos que facilitam a vida hoje do instalador, partiram de ideias do próprio Adelar e de outros parceiros da ESIA que estão aqui hoje, que nos passam as informações. Pô, seria legal se a TOLS fosse para esse lado, seria legal se a TOLS aplicasse essa atualização, sabe? Esse serviço, esse trabalho a 4 mãos que traz essa evolução que a gente tem hoje. As soluções da TOLS hoje estão voltadas para aquecimento de água, de banho, de piscina, como são? Isso, nós temos 2 linhas principais hoje na empresa, né? A automação da linha de banho, de aquecimento de banho, e toda a linha de piscina. Na linha de piscina nós temos soluções de aquecimento, de iluminação e de tratamento também. Desde o nosso gerador de cloro, fabricação nacional, dentro da TOLS, para tratamento de água de piscina, a parte de iluminação, que eu acabei de mostrar, e controladores para aquecimento de banho, aquecimento de piscina, desculpa, e trocador de calor. Essa é a nossa linha de piscina. E na parte de aquecimento de banho, nós trabalhamos 100% com a parte de automação. Desde equipamentos mais simples, de uma saída para acionamento de um apoio, até equipamentos mais complexos, com 4 saídas que vão controlar e solar, apoio a gás, apoio elétrico, mais uma recirculação. Todos eles com acesso simplificado ao Wi-Fi, configuração remota e fácil de ser utilizados pelo cliente, né, Adelar? Que é o grande diferencial da TOLS hoje, a facilidade. A TOLS está com quase 40 anos, né, no mercado. Exatamente. Já está em clima de comemoração. Isso. É de Campo Bom, Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, reconhecida no Brasil e em toda a América Latina também, né? Distribui seus equipamentos aí por todo o Brasil e fora também. E Adelar, queria que você falasse um pouquinho da Solar Mentes, que é associada da ESIA, é uma instaladora catarinense, já tem 19 anos, né? 24 anos. 24 anos, 19 associado, né? Como Isso. associado da ESIA. Exatamente, há 19 anos associado à ESIA, 24 anos completamos agora dia 20 de junho, né? E a nossa empresa sempre foi focada em soluções para conforto de banho, né? Tanto para banho de chuveiro, água quente na cozinha, né? Quanto aquecimento de piscinas. A gente está em pleno inverno. Balneário Camboriú, hoje, a gente está com esse podcast aqui durante o evento da ESIA, é um dos dias mais gelados, mais frios. Quem abriu a torneira e não tinha água quentinha para lavar a mão, o rosto, enfim, certamente está pensando em procurar uma das instaladoras aqui de Santa Catarina, né? Com certeza. Hoje, vocês conseguem chegar nesse consumidor final que tem a dor do problema, por exemplo, de querer água quente, ou esse desejo do conforto térmico? Sim, a nossa empresa é mais focada em atender os clientes ali de Joinville, cidades bem próximas, né? Mas aqui na ESIA, a pessoa que tiver interesse no conforto de banho, sistema de aquecimento, né, a gente conta com 14 associados, né, todos são muito competentes, a gente troca muita informação, conhecimento, busca treinamento em conjunto. Então, aqui na ESIA, com certeza vai encontrar uma revenda próxima, bem qualificada para atender. Legal. E a TOLS hoje está preparada para esse desejo de conforto térmico também, para atender esse consumidor, né? Com certeza. E é um dos pontos que a gente mais ouviu aqui hoje, é que o conforto térmico ele não é mais luxo, né? Ele é uma necessidade em dias como esse. Principalmente aqui no sul, né, Adelar? Então, hoje, você ficar na dependência de um chuveiro elétrico, por exemplo, em uma temperatura como essa que a gente está sentindo em Balneário Camboriú, eu que sou de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, tô achando frio, tá realmente virando uma necessidade de conforto térmico. É o dia certo para falar desse assunto, de trazer essas inovações de aquecimento técnico na área do aquecimento
de água. Para você que está acompanhando esse podcast, o Talks AECIA, estamos aqui direto da Expo Soluções em Aquecimento, uma feira com mais de 20 estandes, com expositores dos mais diversos, de vários lugares do Brasil. Aqui com a gente a TOLS, que é do Rio Grande do Sul, e também vários associados. Ao todo, a AECIA tem 14 associados. O seminário mesmo, que acontece aqui de forma simultânea com a feira, é uma oportunidade de aprendizado a mais, né, para vocês terem capacitação, segurança e entregar essa qualidade para o cliente. Eu diria até mais. Esse seminário, eu acho que o principal objetivo é dar para o consumidor final, para o cliente que de repente está assistindo o podcast, entender que aqui existe um grupo de empresas que se ajudam, que compartilham conhecimento, que buscam conhecimento em conjunto. Então, a gente está muito bem preparado para atender o cliente que quer conforto, que quer segurança, que quer qualidade, economia e muito mais do que isso, a gente tem uma rede de fornecedores, parceiros, né, que nos dão todo o suporte, que também, como o Juliano falou, estão sempre ouvindo as revendas especializadas, né, tentando buscar em conjunto o crescimento, a evolução desse setor. Juliano me contava que é a primeira experiência aqui no seminário técnico da AECIA, nesse mercado catarinense. O que está achando da atuação da associação e também dessa integração proporcionada pelo evento? É excelente, né? Nós já trabalhamos no mercado de Santa Catarina há bastante tempo, já nos reunimos com o pessoal da AECIA também há bastante tempo, mas nunca estivemos aqui participando do evento. Eu estava falando com o César antes, é impressionante como a feira é muito focada, o evento é muito focado, né? A gente está acostumado com eventos nacionais em São Paulo, onde o público é muito diverso. E aqui é um pouco diferente, né, Delor? Aqui o público vem focado em tirar conhecimento sobre o mercado de aquecimento. Então é muito legal, é um público qualificado. Vale a pena a gente parar no stand, conversar 15, 20, 30 minutos que seja com cada um dos clientes, porque é um público qualificado, que sabe o que está falando, que sabe o que perguntar, que vem já com a dúvida para tirar, e às vezes uma opinião diferente, e isso tem muito valor para a gente. Essa conversa qualificada tem muito valor para todos. Muito obrigada pela participação, pelo tempo de vocês, pela contribuição valiosa. Obrigada. Obrigado também. Muito obrigado. A gente conversou com o pessoal da TOLS, da Solar Mentes, e você acabou de acompanhar mais um Talks AECIA. Até a próxima.